Segundo bloco do Mais Saúde, Programa de Saúde da Terceira Via, inicia perguntando ao Dr. Borromeu. Então, Dr. Borromeu, tem fundamento essa preocupação das entidades médicas e das autoridades de saúde de uma forma geral em insistir na necessidade de uma boa hidratação nos tempos atuais? Sim, nos tempos atuais, nos tempos primórdios e nos futuros também. Por quê? A necessidade mínima hoje das pessoas de ingerir líquidos, ingerir principalmente água, é de em torno de 30 ml por quilo por dia. Por isso que, assim, genericamente, se fala uns 2 litros de água, porque, em média, o peso de um homem de uma estatura razoável, ele, se não tem um sobrepeso, se não tem uma magreza importante, é de 70 quilos, 70 e poucos quilos. Então, 70 vezes 30 dá 2.100. Então, o correto é 30 ml por quilo dia. Tem exceção para os muito magros e para os muito obesos. Com isso, a pessoa vai ter uma boa hidratação, vai ter um bom volume, um bom fluxo plasmático renal, com uma boa filtração dos glomérulos, que é a unidade funcional dos rins, e com isso tem uma boa diurese. Com essa boa diurese, você já está fazendo uma prevenção. Prevenção de acúmulo de cristais, principalmente os cristais de oxalato de cálcio, que vão formar a maioria dos cálculos, 80%. Vai prevenir as infecções urinárias de repetição, fazendo o que nós chamamos de um washout, que é uma lavagem pela própria urina do sistema excretório urinário, né, da bexiga, da uretra. Então, vai fazer uma lavagem. Então, a ingestão de líquido é fundamental. Evidentemente que o paciente, a pessoa que vai fazer sua avaliação e o profissional tem que atentar se essa criatura não tem um fator obstrutivo. Por exemplo, se tem um cálculo no ureter que vai obstruir o rim, se tem uma tumoração na bexiga, se tem uma hipertrofia prostática fazendo obstrução da urina da bexiga para a sua diurese, passando pela uretra membranosa, a uretra prostática. Então, se não tem um fator obstrutivo, a ingestão de líquido é livre, com exceção dos pacientes também que têm o seu volume urinário diminuído por uma doença renal crônica em tratamento. Então, doutor Borromeu, pegando o gancho da sua explanação, eu lhe perguntaria quais são as principais causas da doença renal crônica e da doença renal aguda? É importante a gente fazer uma diferenciação para os telespectadores nos entenderem o que é doença renal aguda, que na verdade a gente não chama de doença nem de insuficiência, que a insuficiência já é um conceito de uma cronicidade, e sim de falência renal aguda. Os espanhóis conterrâneos seus chamam de fracasso, um fracasso renal agudo. Os americanos gostam mais de chamar de injúria. Então, a injúria renal aguda, a falência renal aguda, é quando tem uma queda súbita da função renal. E isso, normalmente, isso pode acontecer numa glomerulonefrite aguda, numa lesão renal aguda por alguma droga nefrotóxica. E é muito importante a gente alertar a população para o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios não hormonais, né? Os diclofenacos da vida, os piroxicans da vida, e as pessoas, principalmente os idosos, que já têm uma queda crônica da função renal, têm uma senescência renal, ele também tem muito processo osteoarticulares, muita artrose, e muitas vezes eles se automedicam. Graças a Deus que os companheiros médicos de outras profissões, principalmente os ortopedistas, estão muito orientados, já muito alertados e muito conscientes da ação nefrotóxica dos medicamentos que eles precisam prescrever para dor. Então a gente alerta isso. Então, na doença renal, na falência renal aguda, na injúria renal aguda, você pode ter uma diminuição súbita do volume urinário, você pode aparecer com um inchaço nos olhos, inchaço nas pernas, ou então os pacientes críticos, internados no hospital, que a gente tem que monitorizar o volume urinário,
a ureia e a creatinina, principalmente a creatinina. Então, pequenos valores, precocemente avaliados, você já faz uma hipótese diagnóstica de uma falência renal aguda. Então, esses pacientes geralmente são internados, ou então, a gente tem que ter muita atenção para que esse momento agudo não tenha um agravo maior, como uma crise hipertensiva, um edema agudo de pulmão, entendeu? E não deixar passar um processo de uma inflamação aguda ficar crônica. Aí vem a doença renal crônica. A doença renal crônica ela é muito traiçoeira, porque normalmente ela é silenciosa, ela é assintomática. E existe uma classificação, um estadiamento da doença renal crônica que vai do estágio 1 ao estágio 5. O estágio 1, o paciente, a pessoa, ainda tem ali em torno de 80% da sua função renal. Isso vai evoluindo até chegar no estágio 5, quando essa função renal está menos de 15%. Então, com isso, a função renal vai se deteriorando lenta e progressivamente. E muitas vezes de forma incurável, mas tratável. Então, nós temos que detectar se ele está com anemia, qual a dosagem da ureia e creatinina, qual a função, o volume urinário nas 24 horas, se está com vômitos, se está com falta de apetite, se mudou o hábito urinário, porque muitas vezes o paciente pode acordar várias vezes à noite para urinar. É porque o rim não está concentrando. Uma das funções renais, uma das funções é a concentração da urina, que é a atuação pelo interstício renal. Então, a gente tem que ir monitorizando como é que está o seu cálcio, o seu fósforo, e ir tratando. Tratar a anemia. Não basta eu dar só sulfato ferroso. Não basta eu dar ferro para o paciente. Eu tenho que saber se ele está com anemia, se o seu ferro está normal, porque eu tenho que dar o que o rim não está produzindo, que é a eritropoetina. Mas eu tenho que avaliar o nível de ferro, porque eu preciso repor ferro às vezes. Eu tenho que ver se essas taxas de ureia e de creatinina não estão em níveis que ele precisa de fazer hemodiálise, tratamento dialítico. Então tem que prestar atenção, os hipertensos, os diabéticos, aquele que tem história de inchação, anemia. Então todos esses. Então, hipertensão, dislipidemia, diabetes, idoso, a idade é um fator de risco. Tá? Ótimo. As doenças renais agudas, em sua maioria, são mais reversíveis do que as doenças renais crônicas? Sim, a doença renal crônica é incurável, não tem cura, tem tratamento de longo prazo. A falência renal aguda, ela pode reverter, ela reverte. Se a causa dessa falência renal aguda não for um paciente, se não estiver em um paciente internado num CTI, num quadro grave de saúde, ele é reversível. Mesmo sendo grave, ele tem chance de sobreviver. Com suporte de terapia intensiva, muitas vezes com suporte de hemodiálise na beira-leito, no CTI ou internado no hospital. Mas eles revertem. Alguns podem não sobreviver e raramente ele sobrevive em diálise. Nós estamos observando, pela belíssima explanação do Dr. Borromeu, que um bom nefrologista tem que ser, antes de tudo, um bom médico. Tem que ser um excelente clínico. Tem que ser um excelente clínico. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e já voltamos em seguida para o nosso terceiro bloco, entrevistando o Dr. Borromeu Piraciaba sobre os rins, suas funções, os métodos preventivos das doenças renais. Já voltamos em seguida para o terceiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via.